Bom, galera, bom dia aí mais uma vez para os senhores e para a senhora, senhorita, senhora, dona Vitória. Galera, mantendo o ritmo aí do que a gente estava fazendo, continuando a falar sobre, né, os espaços vetoriais, aquela brincadeira toda, eu prometi para vocês a gente fazer uma revisão de algumas nomenclaturas, né, da teoria de matrizes, porque a gente vai trabalhar muito com matrizes. Vocês viram que as transformações lineares que são usadas dentro do espaço vetorial, a gente pode reduzir aquilo a matrizes, né? Só que são matrizes com componentes complexas. Então, essas matrizes com componentes complexas, elas têm uma estrutura um pouco diferenciada, porque você pode tomar o conjugado dela, né? Então, bora fazer uma revisãozinha bem rápida e depois a gente passa para o Machadão. A gente passa para o... É isso aí. A gente passa para os autovalores e os autovectors. Caraca, tá muito errado aqui. Chegou aí, né? Acho que eu tô compartilhando a tela certa? Não tô meio por todo, assim. Tá, professor. Então tá. Então, vou fazer uma breve revisiones aqui. Primeiro, galera, existe o que a gente chama de matriz transposta. A gente vai usar bastante esse termo, tá? Que nada mais é que você trocar a linha pela coluna. Então, aqui você vai trocar linha pela coluna correspondente, né? Não é bagunçado o negócio. Beleza? Na real, o que você está fazendo é inverter um pouco a ordem dos elementos. Então, por exemplo, se você tem um elemento A12, aí ele troca de lugar com A21. Beleza? É mais ou menos o que acontece é isso. É o AIJ troca com o AJI. Tá? Então, se você pega uma matriz, por exemplo, coluna, então, deixa eu pegar aqui dois exemplos. Eu vou sempre basear em dois exemplos, tá? Um exemplo de uma coluna e depois uma matriz quadrada. Se eu defino um vetor, uma matriz A, por exemplo, eu vou escrever aqui com negrito. Se eu defino essa matriz A composta com os elementos A1, A2, até o AN, então isso aqui é o que a gente chama de matriz coluna. Se eu pego a transposta dessa matriz, esta coluna vira uma linha. E a matriz transposta, galera, a gente identifica com um tio em cima da letra, beleza? Então, esse aqui vai ser o elemento A1, A2, A3, até o AN. Tá bom? Então, o que era linha, virou uma coluna. É simples ver isso numa matriz desse tipo, né? Agora, quando você fala de uma matriz quadrada, aí vamos com calma aqui, ó. Se eu escolher uma matriz, sei lá, vou chamar de matriz B, quadrada, que tem os elementos B1, 1, B1, 2, até o B1N,
né? Aí aqui eu tenho o B21, B22 até o B2N. Beleza? Aí, continuando, você vai até o BN1, BN2. Lembra que o N é o número de dimensões do seu espaço vetorial, hein? B, N, N. Beleza? Isso é uma matriz quadrada, N por N. Se eu quero a matriz, essa matriz transposta, a gente bota um tio em cima e escreve assim, ó. O que é linha vira coluna, e o que é coluna vira linha, mas da maneira uma correspondente à outra. Então, por exemplo, a primeira linha, que é dada pelos elementos 1, 2, 3, 4, até o N1, essa coluna vai virar a primeira linha. Então, vai ser aqui o B11, aí o B21, o B31 até o BN1. Beleza? Essa é a primeira linha que virou era a primeira coluna que virou a primeira linha. E aí a segunda linha é a segunda coluna da outra matriz. Então é o B12, certo? Aí o B22 até o B... Opa, faltam dois aqui. N2. E aí você vai repetir esse processo até chegar no último, onde você vai ter aqui o B1N, B2N, até o BN. Vocês conseguem identificar aí quem não mudou de lugar? Quais elementos permaneceram no mesmo lugar? São os elementos da diagonal principal. Então, os elementos onde os índices são iguais, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, eles não trocam de lugar. Então, você pode pensar que aí nesse lugar, ele existe uma espécie de um espelho, beleza? Onde existem objetos acima dessa diagonal principal e objetos abaixo dessa diagonal principal. Beleza, galera? E o que você fez, na verdade, foi trocar os elementos conjugados, as imagens, né, dos objetos. Então, por exemplo, deixa eu circular aqui para vocês enxergarem o que eu quero que vocês vejam. O B12, ele aparecia, se você for pensar aqui Eu tenho medo de fazer isso aqui depois. Então, ó, imagina a diagonal principal aqui, como se fosse um espelho, beleza? Aí o B12 é um elemento que tem uma imagem B21. Estão vendo? O que você fez quando pegou a transposta? Você trocou esses caras de lugar. Então, o B21 assumiu o lugar do B12 e o B12 assumiu o lugar do B21. Ou seja, tu inverteu os índices. Na prática, é isso que acontece quando você tem a transposição da matriz. Beleza? Bom, aí tem duas nomenclaturas interessantes aqui, ó. Eu acho que para o Lucas, que está trabalhando com tensores, isso aqui pode estar sendo, inclusive, um bom adianto, porque lá em tensores tem muita matriz. Né? Os elementos tensoriais, eles podem ser representados através de matriz também. E aí você tem o que a gente chama da matriz simétrica, né? E a matriz antissimétrica. Então, o que é uma matriz simétrica? Simétrica. Ela vai ser a matriz, galera, no qual esta reflexão dos elementos acima da linha da diagonal principal, eles correspondem aos elementos correspondentes na sua posição da imagem, beleza? Então, nesse caso, a gente escreve que a matriz T
é igual à sua matriz transposta, tá bom? Ou deixa eu continuar falando B. A matriz B é igual à sua matriz transposta. Se eu tiver uma matriz antissimétrica, aí os caras, quando eles trocam de lugar, eles mudam de sinal. Então, antissimétrica. É claro que vocês estão vendo que isso é válido para matrizes quadradas, né? Se a matriz não for quadrada, assim, não faz sentido falar dessas coisas. Então, aqui, a matriz B corresponde a menos a sua transposta. Tá bom? Alguns tensores são assim também, né, Lucas? Você deve estar vendo isso lá. Existem os tensores simétricos e os tensores antissimétricos. Bom, aí, claro, tem a matriz conjugada, porque nós estamos falando de elementos complexos. Vou dar um pouquinho rápido, galera. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Conjugada. Aí aqui é a mesma historinha. Quando você pega o número complexo e toma o conjugado dele, você troca o sinal da parte imaginária, não é isso? Aqui não vai mudar nada. Só que quando você pega a matriz conjugada, você tem que tomar o conjugado complexo de todos os elementos. Então, aqui você pega conjugada complexa, conjugada. De cada elemento. Um por um. Aí eu não vou ficar desenhando a matriz, você já imagina o que está acontecendo. Cada elemento você vai tomar lá o seu conjugado. É só botar um asterisco em cima de cada elemento, que aí você consegue fazer isso. Beleza? Aí aqui vale a definição do seguinte, galera. Nós vamos ter uma matriz real. Real. É aquela no qual todos os seus elementos são reais. Isso quer dizer que ao tomar o complexo conjugado, você não altera absolutamente nada. Então, se você tem uma matriz, voltando à nomenclatura do livro aqui, ó, uma matriz T conjugada, se os seus elementos não são trocados de sinal, é porque essa matriz ela é chamada de matriz real, beleza? E o conjugado dela é igual a ela mesma. Agora, se os elementos forem todos imaginários, contendo i, aí, galera, vale um comentário, tá? Quando a gente fala um número complexo, a gente está associando a esse número uma parte real e uma parte imaginária, beleza? Isso é um número complexo. Quando a gente chama número imaginário, aí ele só possui o termo imaginário, beleza? Então, uma matriz imaginária vai ser aquela que, quando você tomar o conjugado, você vai trocar o sinal de todo mundo. Então, isso quer dizer que a matriz T conjugada corresponde ao negativo da sua matriz original. Beleza? Bom.
Próximo. Aí, quando a gente junta as duas coisas, esse aqui é que é a parte crucial da nossa mecânica quântica. Quando a gente junta as duas coisas, a matriz transposta com a matriz conjugada, a gente tem o que a gente chama de matriz adjunta. Ou o conjugado hermitiano. Alguns livros chamam assim. Mas é a matriz adjunta, o termo técnico. Tá bom? O que é a matriz adjunta? É você fazer as duas coisas. Então, ou seja, é você tomar a conjugada transposta. Conjugada transposta. Aqui vale a pena a gente escrever, né? Deixa eu... Por exemplo, quem seria, então, eu já chamei de B lá atrás, quem seria o B, o B adjunto? Quando a gente falar em adjunto, galera, eu vou colocar um sinal de crucifixo aqui em cima. É o que a gente chama de adaga. Aquela adagazinha que aparece lá no Criação e Destruição, lembra dele? Mesma coisa, tá? Então, quem seria o B daga? Você pega lá o B que a gente definiu lá atrás e toma a conjugada dele junto com a transposta. Então, você vai ter aqui o B11 complexo, né, conjugado, o B21 complexo conjugado. Percebam que esse aí era o B12. Aí eu troquei pelo B21. Até o último, que vai ser o BN1 conjugado. E aí você vai fazendo essa brincadeira até chegar no fim. Aqui vai ser o B12 conjugado, B22 conjugado, até o B, que era o N1, né? Então aqui é o N2 conjugado. Muito bem, até o último, que vai ser o B1N, o B2N, até o BNN. Tudo conjugado. Beleza? Então, é a junção das duas coisas. Tá? Professor, se for uma matriz linha, né, ou no caso lá, uma matriz coluna, que era o nosso vetoral, a matriz A. A matriz A era definida como uma coluna. Se eu tomar a conjugada transposta dela, a coluna vira linha, de maneira que os seus elementos viram A1 conjugado, A2 conjugado, e assim por diante. AN conjugado. Tudo bem? Então, a adjunta, ela nada mais é do que a junção das duas operações. Você tomar a transposta e conjugar os seus elementos da matriz. E isso, galera, é bom para a gente. Por quê? Porque vocês percebam que é exatamente isso que acontecia quando você pegava um cat e transformava ele num bra. O que era linha vira coluna e os elementos são conjugados. Olha que legal. Então, aqui é um paralelo com a nossa notação, que era a notação de Dirac, ó, dessa forma. Se eu definir assim, então, vou definir, por exemplo, uma matriz A, vou definir como um ket alfa, e uma matriz B, um ket beta. Beleza? Quem seria, por exemplo, o produto interno alfa
com beta, em termos matriciais, o alpha cat ele vira o adjunto, né, da matriz A, e o beta e o B continua como sendo o próprio B. Então, aqui nós vamos ter o produto, na verdade, do A adjunto vezes o B. Então, isso aqui nada mais é do que um produto de duas matrizes. Belezinha, galera? As coisas vão se fechando, né? Bom, por isso que as duas formas de fazer a mecânica quântica são coincidentes, beleza? Você faz tanto do ponto de vista matricial, quanto do ponto de vista de função de onda, que é a que a gente chama da representação de Heisenberg, que é a matricial, e a representação de Schrödinger, que é a de função de onda. É claro que mexer com matrizes dá muito mais trabalho, né? Porque você tem que ficar escrevendo a matriz toda, e quando você fala de função de onda, a coisa fica mais compacta, beleza? Agora, tu imagina, velho, o tanto de conta que aquele Heisenberg fez para conseguir definir essas coisas. Porque na época não tinha computador. Então o cara tinha que escrever as matrizes todas na mão. Porra, o bicho deve ter dado um trabalho da peste. Então, quarta matriz, matriz inversa. Ela é importante para a gente também. A matriz inversa, galera, é aquela que, quando multiplicada pela própria matriz, ela gera uma matriz identidade, tá? Então, a gente escreve assim, ó, uma matriz T vezes a sua matriz inversa, então a gente define como sendo ela elevada a menos 1, isso tem que ser igual à matriz identidade. Cara, cuidado para não confundir esses T's aí com esse I, né? Calma aí, deixa eu ver se eu escrevo melhor isso aqui. Então, matriz T menos 1, aqui é o I. Pronto, acho que ficou melhor. Beleza? E o que é a matriz identidade? A matriz identidade é aquela matriz em que todos os elementos da matriz é nulo, cada elemento é nulo, menos os elementos da diagonal principal. Então, aqui eu tenho 1, aí depois é tudo 0, 0, 0, 0, tudo 0. Aí aqui eu tenho 0, 1, e depois tudo 0. E aí, se você for caminhando... Opa. Você vai encontrar o último termo como sendo 1. Beleza? Então, todos os elementos da diagonal principal valem 1. Os outros todos valem 0. Essa é a matriz de identidade. E por último, galera, nós temos a matriz chamada de matriz unidade, ou unitária. Cuidado, tá? A matriz unitária não quer dizer que todos os elementos valem 1, não. A matriz unitária, eu vou escrever aqui porque ela é importante. Uma matriz é dita unitária e fica bom vocês estudarem. A matriz é dita unitária se sua inversa ela é igual, então, for igual à sua adjunta. Beleza? Ou seja,
Se eu definir uma matriz unitária U, a adjunta dessa matriz é igual à inversa dela. Beleza? Aí você fala, professor, por que você chamar de unitária se os elementos não valem tudo 1? É por causa do seguinte, galera. A matriz unitária, ela deixa o produto, as transformações feitas por matrizes unitárias, ela deixa o produto interno inalterado. Tá bom? Por isso que a gente chama de unitária. Ela é conhecida como unitária por conta disso. Então, vou escrever aqui, ó. As transformações Aí a gente chama assim, ó, as transformações unitárias. O que é uma transformação unitária? É uma transformação feita através de uma matriz unitária. Então, as transformações unitárias, elas preservam o produto interno. Beleza? Então, por exemplo, se eu definir aqui o vetor alfa, linha, onde o vetor alfa, linha, nada mais é do que uma transformação unitária do vetor alfa, ou seja, é a matriz alfa, a matriz U aplicado no vetor alfa, e um beta-linha transformado por uma matriz unitária também, e pela mesma matriz unitária, tá? Chamei de U, aplicado em beta. O que seria o produto interno entre alfa-linha ou beta-linha, botar assim, ó. O que seria beta-linha, alfa-linha? O que seria isso? Bom, vocês sabem que quando a gente toma o BRA, né, o espaço dual do vetor, a gente faz a transposta. Então, quem seria o vetor beta-linha transposto? A gente escreve assim, ó, o beta-linha, ele é o beta aplicado com o U. Só que o U, ele fica transposto, beleza? Então, esse aí é o beta-linha na forma de BRA, não na forma de ket. Eu estou multiplicando isso vezes o alfa-linha. E quem é o alfa-linha? O alfa-linha é a matriz U, né, vezes o vetor alfa. Beleza, galera? E o U, adaga vezes U, como o adaga é igual ao seu inverso, então isso aqui é a mesma coisa que 1 a menos 1 vezes 1. Isso tem que dar 1. Beleza? Ou a matriz identidade, que é a mesma coisa. Beleza? Então, esse cara aí, ele some de dentro do produto interno e o resultado vira beta alfa. Entenderam? Então, a transformação unitária, ela não altera o produto interno entre dois vetores. Então, os vetores transformados unitariamente beta-linha, alfa-linha, quando multiplicados pelo produto interno, eles voltam a dar o mesmo valor de beta-alfa. Por isso que é chamado de matriz unitária. Fechou? Uma revisãozinha rápida, tá? Mas é importante para a gente poder caminhar. É importante para a gente poder caminhar. Eu vou até trocar de coisa aqui. Alguma dúvida em relação a essas notações dessa nomenclatura? Minha tela sumiu aí, Vitória? Agora que eu estou vendo a mensagem. Tá de boa. Voltou? Voltou. Pode crer.
Dúvidas com relação a essas nomenclaturas? A gente vai usar isso bastante daqui a pouquinho. Tá de boa? Então, vamos para o segundo ponto, né, dessa conversa. Bom, galera, eu tenho, com a teoria de matrizes, eu tenho o que a gente chama de autovalores e autovetores. Esses caras são indispensáveis na construção da mecânica quântica. Autovalores e autovetores. Aí, quando a gente falar de estados, esses vetores são representados por estados, vocês vão ver que a gente vai trocar a ideia de autovetor e vai chamar também de autoestado, tá bom? Porque é a mesma coisa. Então, o que é isso? A ideia é o seguinte, galera, quando vetores são transformados, em múltiplos escalares deles mesmos, na forma, vamos construir aqui, ó, vou dar um acento aqui, então, ó, imagina que eu tenho uma transformação T qualquer, beleza? Isso é uma matriz, aplicada num vetor alfa. Isso me gera um número escalar. Esse número pode ser complexo, ele, na maioria das vezes ele é complexo, mas também pode ser real, tá? Vezes o próprio vetor alfa. Então, você pegou um vetor que ele tinha lá uma direção específica e você fez uma transformação nele. O que essa transformação produziu? Produziu o mesmo vetor, na mesma direção, só que multiplicado por um número. Beleza? Isto quer dizer, então, quando isso acontece, dizemos que o alfa, eu vou até trocar aqui de cor, ó. O alfa é autovetor da transformação T e o lambda, que é o número que foi gerado nessa transformação, ele é chamado de autovalor da transformação T. Caralho, faltou um S aqui, né? Transformação.
Certo? Vocês já viram isso em algum momento lá atrás? Lembra quando a gente aplicou, fez assim, o hamiltoniano H atuando numa função psi, isso dava psi? É a mesma coisa, galera. Aqui você está escrevendo um operador H, que é uma transformação, que é um operador, atuando no cat definido pelo psi, isso me cospe um alto valor e psi. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o estado psi, nesse caso, nesse contexto, ele é um autoestado do operador H, do operador hamiltoniano. Beleza? Ele pode não ser um autoestado de outro operador, mas do H ele é. E a energia é um alto valor do hamiltoniano. Sacou? Se você trocar aqui por um outro operador, por exemplo, operador momento linear, isso provavelmente não vai dar o mesmo estado psi. Por quê? Porque o operador psi, ele é o operador P, ele pode não ser uma transformação que gere autovetores do psi. Sacou? O psi, ele é autovetor do H. Agora, de outros operadores, aí você tem que fazer conta para saber. Beleza? Então, a regra é um estado que é autovetor ou autoestado de uma determinada operação, de um determinado operador, pode não ser também de outro, tá? Depende da física que está acontecendo. Então, o que a gente pode fazer, galera? Se a gente escolher uma determinada base, onde nessa base eu posso representar uma matriz através de seus elementos, eu falo assim porque se você trocar de base, né, quando você troca lá os vetores da base, você também troca os elementos da matriz, tá bom? Então, cada base gera elementos diferentes. Então, para uma determinada base, está escorregando, dt nada base, a gente pode escrever o seguinte: este operador T é uma matriz T, que aí eu vou aplicar ele numa matriz A, tá? Que está representando o nosso estado alfa lá em cima. Isto gera um alto valor lambda vezes a própria matriz A. Ok? Se você jogar todos esses caras para a esquerda, você pode colocar o A em evidência e aí fica assim, ó. T menos lambda vezes A. Isso tudo é igual a zero. Beleza? O que eu fiz? A gente passou o lambda A para a esquerda, ele vai subtraindo, eu boto o A em evidência, ele tem que ser colocado obrigatoriamente à direita, tá bom? Porque ele aparece à direita, multiplicando tanto o T quanto o lambda. E aí, dentro desse parênteses aí, apareceu um T menos lambda. Matematicamente falando, galera, isso não tá legal. Por quê? Porque eu estou subtraindo duas coisas que têm naturezas diferentes. Eu estou subtraindo um T de um número lambda. Isso não faz sentido matematicamente falando. Então, para que a coisa faça sentido, a gente introduz aqui uma matriz unidade, que não mudamos, então, o resultado, né? Tem que colocar, então, a matriz unidade aqui. Ou então o operador 1, que é a mesma coisa, tá? Multiplicando lambda, que aí sim, dentro do parênteses, nós temos uma subtração de uma matriz menos outra matriz. Tá bom? Isso não muda o nosso estado, não muda a nossa matemática aqui da história. Bom, aí nós temos duas situações. Para isso aí dar zero, ou a matriz A tem que ser zero, ou o parênteses aí tem que ser zero. Como nós não queremos que a matriz A seja zero, porque senão isso é um resultado trivial,
Então, a gente precisa do seguinte, ó. Se a matriz A, vamos lá, se a matriz A for diferente de zero, beleza? Esse zero aqui é a matriz também, tá? Então, consegui o rigor. Isso aqui é o negrito do zero. Se a matriz A é zero, então, esse cara T menos lambda vezes a identidade não deve ter inversa. Não deve ter inversa. Beleza? E aí vocês devem lembrar lá um pouquinho de teoria de matrizes, mas eu vou pular aqui algumas coisas, né? E aí uma das definições para que a gente tenha inversa é calculando o determinante da matriz, tudo bem? Se a matriz não tem inversa, é porque o determinante dela tem que ser zero. Beleza, galera? Então, o determinante desse cara é T menos lambda vezes a identidade. O determinante disso é igual a zero. Bom, agora, o que é o determinante dessa matriz? O que é essa matriz? Ora, galera, eu vou abrir aqui com calma para vocês, só para vocês terem uma noção do que é esse negócio. Eu estou calculando, então, o determinante. Como é que eu vou escrever isso aqui para vocês? Vou botar assim, ó. Eu estou calculando o determinante de... Deixa eu fazer uma chave aqui. Cara, está escorregando tudo. Então, T11, T12, até o T1N, né? Não vou botar todos não, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Aqui é o T21, depois o TN1, né, até o TNN. Beleza? Então, eu estou pegando essa matriz e subtraindo o número lambda vezes a matriz identidade. E a matriz identidade é aquela que todos os elementos são nulos menos o elemento da diagonal principal, que vale 1. Todo o resto é zero. Beleza? Estou tirando o determinante disso e igualando a zero. Opa. Tá bom? Então, quando você subtrai, né, coisas, eu vou subtrair elemento por elemento. Então, na realidade, o que a gente está fazendo, ó, é tirando o determinante desse cara aqui, ó. Vai aparecer o T11 menos o lambda vezes 1, certo? Os outros elementos não são afetados, então aqui vai ficar o T12 menos 0, que é o T12, e todos os outros vão subtrair por 0. Então, eu vou chegar até o último T1N. Aí esse elemento aqui continua valendo T21, certo? Agora, como o lambda bate lá na diagonal principal, que tem 1, o resto é 0, então aqui vai ficar o T22 menos lambda. Todos os outros valem o original, até chegar em T2N. Tá bom? Vocês vão fazendo isso até chegar na última linha, que vai ter o TN1, o TN2, vou botar aqui o TN2, até o último, que vai ser o TNN,
lambda. O determinante desse troço tem que dar zero. Tá bom? Para aquela equação ali ter uma solução. Lambda. Beleza? Já a gente faz um exemplo com isso aí. Muito bem. Aí, com essa equação, você descobre os valores de lambda e depois você pode voltar para descobrir os autovetores. Uma coisa importante, senhores, que vocês vão ouvir falar bastante, são os operadores chamados de operadores hermitianos. Como aqui a gente está chamando de transformação, eu vou manter a nomenclatura. Então, transformação chamada de hermitiana. Deixa eu botar com H maiúsculo, porque eu acho que eu escrevi os hamiltonianos lá atrás tudo com H maiúsculo, né? Então a gente mantém um paralelo aqui. O que é essa história de transformação hermitiana ou operador hermitiano? É quando você faz você gera um operador, galera, em que esse operador ele é igual ao seu autoadjunto. Beleza? Então, uma transformação é dita hermitiana transformação é dita hermitiana quando vou escrever aqui com outra corzinha, vou botar um roxo aqui. Quando o operador que representa essa transformação, ou a matriz, né, T, ela corresponde ao seu adjunto, que, lembrem, é nada mais, nada menos do que a conjugada transposta. Quando isso acontece, galera, a gente pode falar também que esse operador ele é chamado de autoadjunto. Não sei se tem um if aqui. Autoadjunto, beleza? Vocês vão encontrar isso nos livros, quando vocês forem estudar esse tipo de situação. Agora, esse tipo de operador, ele tem as suas consequências, né? Porque quando você faz a transposição e pega os conjugados e dá o mesmo, isso não quer dizer, senhores, que os elementos são reais, tá? Os elementos podem ser complexos, não tem problema. Mas quando você troca de posição e faz a conjugação, a matriz volta a ser ela mesma. É isso que está acontecendo. Eu vou fazer um exemplo jazinho com isso. E isso tem consequências muito pesadas. Porque, olha só. Dessa forma, se eu, por exemplo, escrever assim, ó, alfa T beta. O que é isso? Lembrem que esse elemento, isso é uma matriz, né? Onde você tem os 1, T1, beta 1 e assim por diante. Isso é um elemento de matriz. Só que você pode enxergar isso do ponto de vista em que isso nada mais é do que o Bra alfa atuando num outro estado, num outro vetor, definido pela transformação T beta.
né? Como se fosse o alfa multiplicado pelo beta', digamos assim. Se eu tomar o conjugado de tudo isso, né, aí, né, a gente chama de transposição mesmo, né, como é adjunto, a gente vai ter uma parada assim, ó. O que é cat vira bra, né? Aí o bra, deixa eu botar entre parênteses, é o beta, com o T atuando nele, mas esse T agora, ele é o adjunto, beleza? Isso vezes o alfa. Tá bom? O que a gente fez? A gente tomou o complexo conjugado ou o adjunto da matriz original. Vocês lembram que isso é possível, né? Aqui a gente pode colocar o... Né? Vocês lembram que quando eu tomo o conjugado desse produto interno, eu inverto a ordem do produto interno e ele se torna igual ao que era antes. A gente fez isso na aula passada. Tá bom, isso quer dizer então o seguinte, ó. O alfa T beta, ele corresponde ao beta T adjunto alfa conjugado. Beleza? Isso é geral para todos. Agora, se esse T ele for hermitiano, o que isso quer dizer? Que ele é igual... Deixa eu escrever dito de escrever. Se eu escrever que o T é igual ao seu adjunto, então a gente escreve assim, alfa T beta é igual a beta T alfa. Beleza? Conjugado. Então, isso é uma forma de enxergar um operador hermitiano. Ele vai ter, galerinha, as suas propriedades. Deixa eu só 9h15 já. Então vamos rapidinho aqui. Propriedades. Primeirinha. E esse cara é extremamente importante para a gente, tá, galera? Essa propriedade aqui. Os autovalores, de operadores hermitianos de operadores hermitianos são reais. E isso é importante por quê? Porque dentro da mecânica quântica, vocês viram que como que você define o estado? Você define o estado através de uma função de onda. E essa função de onda, ela é um vetor contido dentro de um espaço vetorial. E as grandezas que você mede, elas são atribuídas a operadores que, quando aplicados nesses vetores, geram um alto valor. Só que, cara, se você vai medir alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser real.
Ela não pode ser imaginária, complexa, enfim. Ela tem que ser real. Então, a mecânica quântica é baseada no fato que as grandezas físicas, que nós vamos chamar jazinho de observáveis, esses caras correspondem a autovalores de operadores hermitianos. Então, aquela brincadeira que a gente fez do H psi é igual a E psi, o E é uma energia que você mede. Isso quer dizer que o H é um operador que representa um observável físico. Beleza? O hamiltoniano é um operador que representa um observável físico. E isso quer dizer, então, que esse operador hamiltoniano, ele é um operador hermitiano, porque o alto valor dele, que é a energia, é o número real. Beleza, galera? E como que a gente vê isso, né? Vamos lá. Então, se eu definir, então, um operador T aplicado ao número, um vetor alfa, isso me gera um lambda alfa, né? Isso quer dizer, então, que o alfa, ele é um alto vetor do operador T, e o lambda é o alto valor. E aí eu vou considerar a hipótese de que o alfa, ele é um estado diferente do estado nulo. Tá? Vou considerar que ele é diferente do estado zero. Essa notação do estado zero assim não é boa, porque eu posso ter o estado de vácuo, né, que não necessariamente é zero. Tá? Mas isso é lá na teoria de campos. Aqui, assumem que esse estado zero, ele é o vetor zero, tá? Todos os elementos são zero. Então, se eu multiplicar, por exemplo, o Bra alfa por esse bichinho aí, o que vai acontecer, galera? O que o T faz quando ele aplica no alfa? Ele gera um lambda, só que o lambda é um número. Né? Então, eu vou ter um número aí sanduichado pelos vetores alfa. E o número multiplicado pelo vetor, ele pode mudar de posição a lá vão T. Beleza? Então, isso aqui vai gerar um lambda alfa, alfa, tudo bem? O lambda, ele sai de dentro desse produto interno aí, e eu vou ter alfa-alfa. Se esse estado for normalizado, eu tenho que alfa-alfa é 1, mas isso aí é um estado qualquer. Então, alfa-alfa pode dar um número que não seja 1, não tem problema. Agora, se eu aplicar, né, a historinha do seguinte, alfa, T adjunto, alfa, isso teria que gerar um lambda complexo, né, conjugado, alfa-alfa. Belezinha? Só que o T adjunto é igual ao T, porque ele é hermitiano. Então ele tem que gerar o mesmo alto valor lambda. Tem que gerar o mesmo alto valor lambda. Conclusão, o lambda conjugado tem que ser igual ao lambda. Ou seja, o lambda, galera, pertence ao conjunto dos reais. Beleza? Essa é a primeira propriedade. E isso é importante para a nossa mecânica quântica. Segunda propriedade. Autovetores autovetores que possuem diferentes autovalores, diferentes autovalores
para o mesmo operador hermitiano, estou usando H maiúsculo, né? Operador hermitiano, esses operadores são ortogonais. São ortogonais. O que isso quer dizer? Que o produto interno deles é zero. Beleza? Como é que a gente enxerga isso? Imagina que eu tenho, então, um operador T aplicado em estado alfa, e isso me gera um lambda alfa. Beleza? Da mesma forma, eu tenho esse mesmo operador T aplicado, por exemplo, em estado beta, um vetor beta, ele me gera um mi beta. Beleza? De forma que o lambda é diferente do mi, ou seja, esses autovalores não são iguais. Bom, o que acontece, galera? Se eu tomar, então, o alfa, fazer assim, ó, alfa, t, beta, o que isso vai gerar? Eu posso olhar essa aplicação de duas maneiras. Se eu olhar que o T está sendo aplicado no B, no beta, o T aplicado no beta me gera um mi. Então, isso aqui vai dar mi alfa beta. Beleza? Só que eu também poderia olhar com o T aplicado ao alfa. Só que se o T está aplicando ao alfa, o alfa está no seu espaço dual. Né? Então, isso vai gerar o lambda complexo, ou conjugado. Então, vai gerar o lambda conjugado, beleza? Alfa, beta. Como T é hermitiano, como hermitiano, a gente sabe que o lambda é igual ao lambda conjugado. Não é isso? Então, a nossa equação lá de cima ela se torna assim, ó, mi vezes o número alfa interno com beta, isto é igual ao lambda vezes alfa interno com beta. Só que o problema é que nós definimos lá em cima que o mi e o lambda são diferentes, por definição. Se o mi e o lambda são diferentes, a única forma dessa equação ser satisfeita é que, e eles são diferentes de zero, né? Então, isso só pode significar que o alfa com beta tem que dar zero. Beleza? E se isso dá zero, é porque nós estamos diante de dois estados ou dois vetores ortogonais. Pode ver, galera. Isso é legal, hein? Isso é uma coisa importante para nossas funções de onda. A última propriedade, eu vou escrever aqui, ela diz o seguinte: os autovetores
os autovetores de um operador hermitiano, os autovetores são aqueles carinhas lá, o alfa, o beta, né? Os cats. Esses caras, galera, se eles são autovetores de um operador hermitiano, então esses caras, eles geram o espaço, tá bom? O que significa gerar o espaço mesmo? Significa dizer que eles formam uma base. Beleza? E se eles formam uma base, galera, é porque eles podem ser diagonalizáveis. O que significa ser diagonalizável? É eu pegar uma matriz e transformar ela numa matriz diagonal, onde todos os elementos da diagonal principal são diferentes de zero e os outros vão ser zero. Né? Porque se eu tenho, por exemplo, um cara assim, ó, A, B, C, e o resto tudo é zero, isso aqui forma uma base, porque se eu escrever, por exemplo, x, y e z multiplicado por isso vai ter que dar o xa mais o yb mais o z vezes c. Né? Então, ou seja, você está pegando a componente x, y, z daquela base, né, gerado por A, B e C. Então, quando você tem uma matriz diagonal, essa matriz diagonal ela gera uma base do seu espaço vetorial. E todas as matrizes hermitianas, elas são diagonalizáveis. Então, as matrizes, por que elas são diagonalizáveis? Porque a troca da conjunção composta, né, transposta do conjugado, é igual, né? Aquela reflexão que eu falei para vocês é a mesma. Então, eu consigo escrever uma matriz daquela de maneira diagonal. A gente vai fazer um exercício disso. As matrizes hermitianas são diagonalizáveis. São diagonalizáveis. Isso quer dizer que esses caras geram espaço. Beleza, galera. É isso. Eu queria começar um exercício e, de repente, vocês podiam terminar ele na casa de vocês até segunda-feira, se for possível. Não sei se estou muito encarregado aí. Eu vou começar e depois vocês tentem terminar. Aí a gente aplica tudo isso aqui que a gente viu hoje. Lá no apêndice. Ó, depois do... Diga. Você podia passar uma listinha dessa parada aí pra gente, né? Podia, não podia? Podia. Também acho. Mas, de qualquer maneira, eu vou passar, tá? Não se preocupa, não. Mas, de qualquer maneira, dê uma lida nesse apêndice aqui, ó, que é o último capítulo. Depois dos capítulos tem um apêndice. Dê uma lida no que tá. Algumas coisas eu pulei, porque não são tão importantes pra gente agora, e pra gente poder caminhar rápido. Tá? Mas dê uma lida para vocês relembrarem as coisas de matrizes e tal. A gente vai usar bastante coisa daqui. Alguns exercícios eu vou escolher para vocês fazerem, realmente, de fato.
Mas pelo menos os exemplos, por exemplo, esse exemplo A1 aqui, ó, dá uma lida nele, que ele vai explicando o que ele quer, e tenta fazer você acompanhando essas contas todas, tá bom? Tenta fazer esses exemplos, A1, A2, que vocês vão se inteirando do assunto. Ó, as transformações hermitianas, tal. Ele usa uma notação que eu não uso tanto, tá? Ele coloca o operador dentro do cat. Vocês estão vendo aí? Por exemplo, ele bota o T dentro do cat com beta. É uma notação também válida. Eu não uso ela, eu acabo usando outra notação, onde o T ele representa um elemento central ali entre os dois vetores, tá? Sanduichados. Então, olha esse... Eu vou fazer esse A25 com vocês, vou começar ele agora. Depois vocês tentem terminar, porque ele trabalha com tudo isso que a gente está falando. Você tem uma matriz T, essa matriz T, ela é hermitiana, né? Então vocês estão vendo que mesmo ela tendo elementos imaginários dentro dela, ela vai ser um cara hermitiano. O alto valor dela é real. Beleza, isso vocês vão fazer essa conta para descobrir que isso é verdade. Tá bom? Eu vou deixar vocês tentarem fazer pelo menos esse exercício durante o fim de semana, já são 9h30 e tantos, então acho que eu não vou nem começar. Mas eu prometo para vocês que segunda-feira eu resolvo esse exercício com vocês, que é importante a gente discutir. Mas eu queria que vocês tentassem fazer ele sozinhos. Daí eu já vou escolher alguns aí do capítulo, são 28. Já vou escolher alguns para vocês também tentarem fazer durante a semana. Porque aí, galera, na outra semana a gente faz isso, a gente faz esse exercício pelo menos, o 25, e começa a historinha de atrelar essa brincadeira toda ao espaço das funções, as funções de onda, porque o que me interessa mesmo são as funções de onda. Só quando essas funções de onda, elas reinam dentro de espaços vetoriais, porque elas obedecem a estruturas matemáticas vetoriais, então a gente vai limitar essas funções de onda dentro de um espaço vetorial. Agora, perceba, a gente vai reduzir agora. O espaço vetorial, ele é um espaço vetorial grandão, onde estão todos os vetores. Nós vamos pegar um pedaço desse espaço vetorial, onde reinam as nossas funções de onda. Esse espaço vetorial é chamado de espaço de Hilbert. Então, o espaço de Hilbert, ele é um espaço vetorial onde as nossas funções de onda são definidas. E por que esse espaço de Hilbert ele é menor? Porque dentro de um espaço vetorial eu tenho infinitas funções, né? Só que eu não quero todas. Eu quero apenas as viáveis fisicamente. Ou seja, aquelas que são de quadrado integráveis. Né? Vocês sabem que quando você integra o quadrado da função de onda, isso tem que ser pelo menos um, né? Para a gente normalizar. Então, a gente tem ali funções que elas morrem no infinito. Tá bom? E isso é importante fisicamente para a gente. E então, a gente tem que desconsiderar as outras funções onde isso não é verdade. Esse espaço é chamado de espaço de Hilbert. É isso que nós vamos começar a falar na próxima aula. Mas é importante que vocês dominem a nomenclatura, né, a matemática que envolve essa álgebra linear aqui dos vetores, porque é a mesma que vai ser usada para as funções de onda. Beleza? Eu achei que fosse dar tempo de resolver isso, mas demorou mais do que eu imaginei. Mas não tem problema não. Segunda-feira a gente discute esse A25, vocês tentem fazer e a gente discute ele. É um pouquinho de trabalho, mas é importante. Ok? Sucesso? Vou parar a gravação aqui.